Graça e paz, queridos, uma boa quarta-feira aí para todos vocês. Glória a Deus por mais um dia que Ele nos permite vivermos, com certeza, para a glória e louvor do seu nome, porque para isto fomos criados por Deus. Ontem nós estávamos falando e vamos continuar falando sobre a comunicação. As nossas devocionais durante um bom período vão tratar deste assunto tão importante para as nossas vidas, não é verdade? E ontem nós estávamos falando no finalzinho sobre palavras motivacionais, ou seja, palavras que motivam as pessoas a se encontrarem, a saírem de seus erros, a se orientarem, a estarem tomando decisões acertadas e principalmente não desvanecer na fé, né? Nos seus sonhos, no seu projeto de vida, que é muito importante termos sempre avivados em nossa mente e coração os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre palavras consoladoras, porque o que nós mais precisamos no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento onde nos sentimos quase que desamparados? Palavras que consolam, não é verdade? Há vários momentos em nossas vidas que precisamos de uma palavra de consolo. Momentos de doença, momentos de conflitos conjugais, familiares, momentos de perda de entes queridos, enfim, são muitos os momentos que nós precisamos de palavras que nos consolem. É bem verdade que o Espírito Santo, por si só, em nossas vidas, quando damos lugar a Ele, Ele nos consola. Ele nos consola, Ele nos conforta, porque Ele é o nosso amigo e Ele convive conosco todos os dias, né? E um dos seus nomes é o Consolador, não é verdade? Veja bem, quando lemos alguns versículos, por exemplo, Isaías 50, versículo 4, ele diz o seguinte: é, pois, o eterno Yahvé que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu possa escutar como um discípulo. Ou seja, é preciso receber de Deus, Isaías está dizendo, não é? Pela manhã, para poder então você ter como falar, como instruir pessoas de uma forma que venha lhes consolar de acordo com as suas necessidades da alma. Quando você lê também Colossenses 4:6, o apóstolo Paulo ele vai dizer: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada, com sal, a fim de saber de como deveis responder a cada pessoa. Ou seja, consolar é importante. Agora, para que tenhamos uma boa consolação, nós precisamos primeiro ouvir de Deus, estar atento aos consolos, né, que Deus faz para conosco, aos ensinamentos que Ele nos dá dentro de sua palavra com relação a o que é ser consolado, como consolar. É claro, precisamos levar palavras que sejam palavras de sabedoria, que sejam palavras brandas, palavras mansas, palavras que apontem para as pessoas que estão tristes, desconsoladas, na verdade, um norte, um caminho onde elas possam estar vivendo os seus sonhos e realizando-os para a glória de Deus. Vamos passar a um outro ponto na nossa comunicação, que nós vamos estar falando de pelo menos 7 pontos, 7 aspectos a serem considerados quando estivermos dialogando com alguém. Ok? Todo diálogo, querido, ele requer alguém que ouça, alguém que fale. É muito mais importante ouvir até mesmo do que falar. Em muitas ocasiões, a pessoa só quer ser ouvida, ela só quer falar. Ela só quer colocar para fora aquilo que está no seu peito, magoando-a, frustrando-a. A decepção que ela sofreu, a angústia que ela vive na alma por ter se decepcionado. Então, na grande maioria das vezes,
o nosso diálogo se restringe, se prestarmos muita atenção no ouvinte, apenas a ouvi-lo. Quase não vamos falar nada. Mas, se precisarmos falar, eu queria que você prestasse atenção a esses aspectos. Primeiro, fale sempre a verdade. Vou repetir. Primeiro, fale sempre a verdade. As pessoas dizem, doa quem doer, eu vou dizer a verdade dói, a verdade não sei o quê. Mas, queridos, o conceito de verdade que Jesus nos ensina é muito diferente desse conceito dos adágios populares. João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, nada melhor do que uma palavra de sabedoria, uma palavra verdadeira para pôr alguém em paz, em liberdade, tirando-a de seu cativeiro emocional. Por que não? Então fale sempre a verdade. Lembre-se disso. Seja verdadeiro em todas as suas palavras e principalmente nas suas atitudes. Lembre-se que dentro de casa você deve falar a verdade, você deve se comportar da mesma forma na rua, falando a verdade. Porque se você falar uma coisa na rua e falar outra coisa, agindo de uma maneira diferente do que você falou na rua, você está induzindo seus filhos a crescerem debaixo de maldição. Eles vão crescer e cada passo que eles dão, cada centímetro que eles crescem como ser humano, eles o fazem observando aos pais, a nós, se o que falamos lá fora é verdade e se o que o praticamos lá fora e dentro de casa também é verdade. Então fale sempre a verdade, né? Porque a verdade ela liberta, a verdade ela transforma. Agora, quando eu digo fale sempre a verdade, né? Não seja agressivo. Não precisa gritar. Fale a verdade. Segundo, fale no momento certo. A pior coisa que existe num diálogo, num relacionamento, quando duas pessoas estão conversando, é quando a pessoa começa a falar alguma coisa, a outra já vai emendando as frases que a outra está acabando de concluir. Então, não faça isso. Se alguém está lhe procurando para conversar, dialogar com você, ela quer, lembra como eu falei, ela quer muito mais ser ouvida do que respondida. É verdade. Então, não tenha esse mau hábito de quando a pessoa está falando com você, você interromper. Não. Ouça com bastante atenção o que ela tem para lhe dizer. E depois, aí então, você pode falar alguma coisa. Mas fale no momento certo. Espere a oportunidade correta para você estar falando. Amém? Terceiro, fale com o coração. Falar com o coração, querido, é sentir a dor do outro. Ou seja, é ter compaixão. Falar com o coração é você pegar todo o sofrimento que a pessoa lhe passa através da palavra e assimilá-lo em seu coração, em sua alma, para que então você possa lhe orientar, para que então você possa lhe corresponder. Em alguns momentos, eu acredito que você vai falar através de um gesto, porque falar com o coração também pode ser feito através de um gesto. Por exemplo, uma pessoa que está falando com você e ela está muito abatida, muito triste, e ela começa a chorar, e apenas chora, não consegue mais falar, esse é o momento, é óbvio, dependendo de com quem você está falando, da intimidade que tem, de você abraçar a pessoa, sabe? Isso é falar com o coração. É simplesmente abraçar, não precisa falar nada. Isso é falar com o coração. Em quarto, fale com sabedoria. Busque orientação na palavra de Deus todos os dias. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros, há sabedoria. Se envolva com pessoas que buscam a Deus. Se envolva com pessoas
que são maduras em Deus, pessoas que têm testemunhos bom de vida em Deus, mas principalmente a palavra de Deus. Se aconselhe com a palavra, porque aí você vai poder dar uma palavra de sabedoria, com sabedoria, a quem precisa. Porque às vezes nossas palavras não passam de palavras, às vezes aquilo que nós orientamos é simplesmente uma orientação banal, uma orientação que não vai levar a pessoa realmente a conseguir o que ela quer. Então tenha sabedoria. Se você não sabe como falar, ou o que falar, melhor dizendo, fique calado. Abrace, ore por essa pessoa. Mas se você não tem uma palavra de sabedoria, não fale. Se você não conseguiu discernir o que ela está tentando lhe falar, não fale. Ore por ela. Abrace. Em quinto, fale com sensatez. Seja sensato ao falar. Sabe? Sensatez. Ouça sem julgamento. Ouça sem preconceitos. Fale sem julgamento. Fale sem preconceitos. Seja sensato no que você vai falar. Não fale aquilo que você não faz. Não aconselhe alguém em algo que você mesmo não consegue fazer. Se alguém lhe procura para falar de um assunto que você mesmo não consegue resolver na sua vida, seja sensato. Diga a essa pessoa, olha, eu não sou a melhor pessoa para você conversar. Sensatez, seja lúcido. Em sexto, fale com fé. Se você não acredita naquilo que você fala, naquilo que você está falando a outra pessoa, do que vale? Nada. Seja ousado na fé. Tenha fé de que a sua palavra está respaldada pelo Espírito Santo que atua na sua vida. Tenha fé que você está jogando uma palavra de cura, uma palavra de sabedoria, uma palavra de graça, uma palavra de libertação e transformação para a vida do outro. Sétimo, fale sempre com seu tom de voz normal. Não grite nunca. Tá certo? Acho que não precisa falar muito sobre isso. Eu sei os nossos temperamentos, dependendo do estado emocional que nós vamos estar, tudo isso influencia no nosso tom de voz. Mas procure se controlar. Peça ao Espírito Santo para lhe controlar. E uma coisa, querido, que eu quero deixar bem claro aqui, finalizando hoje essa nossa devocional. Procurem passar mais tempo dialogando com a sua família. Sim. Tenha mais comunicação dentro de casa com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Vocês, filhos, com os pais. Vocês, entre irmãos. Tenham mais comunicação. É óbvio que esta comunicação ela deve partir primeiro dos pais para com os filhos. A comunicação que você, meu querido, tem com a sua esposa é o que vai te dar respaldo para se comunicar com os seus filhos. A forma como você a trata, a forma como você dialoga com ela e ela com você, é o que vai respaldar vocês para, ao conversarem com seus filhos, poderem ter o respaldo para lhes instruir, eles ouvirem e te obedecer. Que o Senhor possa abençoar você, que o Senhor possa abençoar a sua casa, que o Senhor abençoe o seu dia hoje, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, pela manhã. Mas hoje à noite, nós estaremos às 19h30, ao vivo na nossa live, lá no Facebook. Tá bom? Deus abençoe. Graça e paz, querido.